Olá, Luquinhas! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro, ao nosso primeiro vídeo da Lectio Divina nas redes sociais. Hoje vamos começar com a primeira carta de São João. Então, é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos para que a gente possa fazer a leitura e seguir com a Lectio Divina. Eu irei fazer a leitura uma a duas vezes a cada vídeo, para cada um dos trechos que a gente for trabalhar. Mas é importante que, em casa, fazendo a sua própria lectio, você leia pelo menos 3 vezes a palavra de Deus no tópico, no subitem que a gente vai fazer de leitura. Nos outros itens que a gente for, nas outras partes da lectio divina, você volta e faça outras leituras daquelas partes que chamaram mais atenção, aquelas partes que vão te fazer a executar cada uma daqueles tópicos. Então vamos lá. A passagem de hoje vai ser capítulo 1 da primeira carta de São João, versículos 1 ao 4. Está assim: O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, é nosso tema, a palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos, damos testemunhos e vos anunciamos a vida que estava junto do Pai e se manifestou a nós. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos também a vós, para que partilheis nossa vida, como nós a partilhamos com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos isto a vós, para que vossa alegria seja plena. Então, a partir de agora é com vocês. A Lectio Divina ela vai ser feita de forma pessoal, por cada um de vocês, em suas casas. O que vamos fazer aqui é trazer algumas dicas, pistas que podem ajudar nessa reflexão. Eu peço, já de antemão, que em cada um dos vídeos, o que eu falar de errado, o que eu falar que não foi muito legal, que vocês façam correções fraternas, até para que eu possa melhorar enquanto pessoa, enquanto santidade, e também para que possa melhorar a qualidade e o conteúdo dos vídeos para os nossos Luquinhos. Uma coisa importante também é que a palavra de Deus ela é pessoal. Então, por isso se faz importante que você, quando for fazer a sua lectio divina, você se entregue naquele momento para a palavra. O que vou trazer aqui são coisas que às vezes me chamaram a atenção, mas quando você for realizar a sua, pode encontrar tesouros muito maiores. Quando você for fazer a sua lectio divina e perceber algo diferente, algum ponto que te chamou a atenção, ou até mesmo algo que te remeteu da sua vida, que foi muito marcante, deixe nos comentários que os próximos a assistirem o vídeo podem se inspirar com essa partilha. E, por último, eu vou passar por cada um dos versículos aqui que a gente leu. Mas quando você for fazer sua lectio divina, se um versículo ou até mesmo uma palavra te chamar a atenção e te levar a fazer a lectio divina, então pode se atentar a ela. Não precisa explorar todos os versículos, não. O importante é que você faça cada um dos momentos da lectio divina, porque, afinal de contas, estamos querendo fazer um encontro pessoal com Deus. Então, se entregue em cada um desses momentos através daquela frase que te chamou a atenção. Vamos lá. No início, o João faz uma saudação para a gente. Ele diz que, desde o princípio, e aí ele parece que teve um contato pessoal com ele, porque ele diz que ouviu e viu, contemplou e apalpou com a própria mão a palavra da vida. A palavra da vida, nós sabemos, principalmente do início do Evangelho de João, que ele se refere aqui ao Cristo. Mas vamos lá, o que ele continua falando. Ele diz que essa vida se manifestou. Ele diz que viu e dá testemunho da vida que estava junto do Pai. Então, remetendo ao início do versículo 1, ele disse que existia desde o princípio. E aqui ele diz que essa vida estava junto do Pai. E que ótimo, ela se manifestou a nós. Ele diz que o que viu, ouviu, anuncia também a gente. Então, ele recebeu aquela informação, ele teve aquele contato, mas ele não guardou para si. Ele anuncia para nós que estamos aqui hoje lendo essa passagem. Para que a gente também partilhe dessa vida. Assim como ele, na condição atual, que escreveu esse texto, estava partilhando com o Pai e o Filho Jesus Cristo. Ele escreve com um propósito que está no versículo 4.
para que a nossa alegria seja plena. Bom, então essa foi a leitura com alguns pontos de interpretação do que o autor escreveu. O que vou fazer aqui, então, vai ser partilhar um pouco com vocês as coisas que me chamam a atenção deste texto. Por exemplo, quando ele fala no versículo 1 que a palavra existia desde o princípio, ele viu com os próprios olhos e contempla, eu fico imaginando a minha história com Deus. Eu fico imaginando, por exemplo, que antes mesmo de conhecer ao Senhor, antes mesmo de ser batizado, ele já me amava desde o princípio. Eu ouvi falar sobre ele, principalmente quando era criança. Eram os meus pais que me levavam até a igreja, eram os meus pais que me incentivavam a entrar na fé. E depois de um tempo, eu passei a ver com meus próprios olhos. Eu passei a ter as minhas próprias experiências com Cristo. E aí já não era mais o que um ou outro me falava, mas era o que eu vivia de verdade com Cristo. E olha só, se você se encontra neste momento aqui, através da Lectio Divina, pode ser o seu momento de começar a dar os seus primeiros passos, os seus primeiros encontros com Cristo. O nível que o autor escreve, ele já está a contemplar toda a maravilha que Deus fez na vida dele. E olha que importante é eu estar, mesmo em meio à pandemia, podendo ter esse encontro com Deus, poder estar junto com Ele. Isso é realmente maravilhoso. Nos próximos 2 versículos, 2 e 3, eu medito duas coisas importantes na minha vida. Uma delas é que o autor aqui escreve que, depois de ter visto e convivido com a palavra, ele anuncia essa vida aos outros. Isso me faz lembrar de momentos que eu tive na minha vida, seja dentro do Gol, seja dentro de um retiro, ou dentro da missa, ou durante alguma oração que eu tive com o Senhor, que ela foi intensa, que teve algo que me marcou. E eu saí daquele momento pensando assim, poxa, quão forte, quão bonito é o amor de Deus por mim, por nós, por toda a humanidade. E você não se aguenta com aquilo dentro de você, você tem vontade de anunciar ao outro, você tem vontade de chamar outras pessoas para também viverem essa beleza da vida. E é isso que o autor transmite aqui e me faça recordar neste momento. No versículo 3, ele diz no plural que, depois de ter visto e ouvido, ele anuncia aos outros para partilhar a vida, como nós a partilhamos com o Pai e o Filho. Isso me traz a sensação muito gostosa de igreja, de comunidade que está reunida pelo Pai, com o Pai e para Deus, sabe? Porque aquilo que nós vivemos na nossa oração pessoal, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser vivida de forma coletiva também. E é muito bonito pensar como são essas partilhas, sabe? Partilhar tanto as dificuldades da vida, quanto as alegrias da vida. E eu vejo isso acontecendo no MUR, com amigos que eu construí lá, com relações que eu criei, e que isso é muito importante para que a gente sinta também que, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da pandemia, nós não estamos sozinhos. Nós somos uma comunidade unidas que partilhamos esse mesmo Cristo Jesus. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é a igreja. Isso é maravilhoso. E sentir isso através dessa passagem é muito bom. No versículo 4, ele escreve isso para que a nossa alegria seja plena. E quando eu vejo isso na minha vida, eu fico meditando, poxa, ele está anunciando a vida que é Cristo Jesus, ele está me recordando daquilo que muitas vezes eu esqueço, para que eu seja feliz e que eu tenha uma felicidade plena, perene. Sei que isso eu só vou encontrar no céu, mas como é bom me recordar destas coisas, me recordar que Deus me chama com um propósito, Deus me chama para viver uma vida futura junto com Ele. Isso é muito importante que a gente não pode se esquecer jamais. Eu trago isso para a minha vida. Fico meditando assim, poxa, o que será que eu ando procurando na minha vida que me faz me sentir vazio, me faz me sentir triste? Sendo que aqui ele está falando que a alegria plena está intimamente ligada com a salvação que vem de Cristo.
Isso isso é o que eu partilho de mim, a minha meditação que eu faço da passagem. Bom, após a meditação, a leitura e meditação da palavra de Deus, a gente entra no terceiro momento, que é o momento da oração. Na oração, você vai pegar aquele texto e vai conversar com Deus. É importante que ele seja de uma forma muito natural, muito simples e sua mesmo com Deus. Mas, como exemplo, o que eu oro em cima dessa passagem junto com Deus? Olha, Deus, me ajuda a te sentir mais, me ajuda a poder contemplar mais a sua presença, assim como os apóstolos te apalparam, me ajude a ver no irmão a sua presença santa, a presença do seu Santo Espírito, me ajude a ver o outro como irmão, me ajude a fazê-lo amá-lo mais dessa forma. O versículo 2 nos leva a pensar que a nossa vida deve ser um testemunho constante a Deus. Então, Senhor, me ajude que eu possa, com os meus atos, com os meus gestos, minha maneira de ser, com aquilo que eu faço, faça com que eu possa respirar o seu amor e expirar também o seu amor para o mundo, que eu possa ser uma testemunha fiel de Ti, Senhor. E nisso a gente coloca junto com as realidades que cada um de nós estamos vivendo também, dentro de nossas casas, durante a pandemia, os que estão saindo para o trabalho, os que permanecem dentro de casa. Senhor, que a nossa comunidade seja firme, porque no versículo 3, a sensação que eu tive é que ele falava de uma comunidade viva. Então, me ajude, Senhor, a contribuir para que essa comunidade esteja viva, para que essa comunidade esteja sempre de pé. Me ajude também a suportar os outros irmãos, a ajudá-los nas dificuldades, Senhor. É importante, nesse momento, olhar para dentro de nós mesmos e ver, Senhor, o que eu tenho de dom, o que pode ser oferecido, mesmo na minha miséria, mesmo nas minhas fraquezas, na minha incompreensão, muitas vezes, do teu mistério. O que eu posso fazer pelos irmãos? Então, que eu posso partilhar a sua vida de várias formas. Vou olhar aquilo que eu posso fazer e fazer pelos outros, Senhor. Me ajude nessa missão. E que, Senhor, como é dito nesse versículo 4, que o Senhor me ajude a pôr as minhas esperanças, as minhas expectativas somente em Ti. Que você me ajude a ver no seu amor aquilo que eu preciso, que eu possa perceber, Senhor, aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, que nunca me preenche por completo, mas que o Senhor vai me dar aquela alegria plena. Então, me ajude, Senhor, a mesmo sofrendo, mesmo na dificuldade da vida, do momento que eu estou vivendo, me ajude a ver, Senhor, como o seu amor ilumina a minha vida. Essas são chaves de oração que você pode conduzir com o Senhor. É importante que você não se preocupe com o tempo que isso vai demorar. Simplesmente se entregue e entre num diálogo com Deus. Comece a contar dos seus problemas e também pare algumas vezes para poder escutar. Falando em escutar, vamos entrar no quarto momento, que é o momento da contemplação. Ver como o Senhor é bom para nós, como Ele nos ama e Ele está sempre disposto a estar ao nosso lado, nos apoiando. Então, em cima dessa passagem, voltando mais uma vez naquele versículo que mais te chamou a atenção, volte e pense assim: Senhor, muito obrigado por ter se manifestado a nós. Muito obrigado por ter vindo ao mundo para nos salvar. Muito obrigado, seja por essa palavra que eu estou lendo, seja por uma pregação que eu estou me recordando agora. Obrigado, Senhor, por me mostrar, por me chamar à realidade, a me mostrar que o Senhor me ama, a me colocar no eixo, Senhor Jesus. Obrigado por ter se manifestado, por ter me tirado das trevas, por ter me feito conhecer o teu amor, ter experimentado o seu amor, Senhor. Obrigado por ter me escolhido como um filho que faz a tua vontade, Senhor. Obrigado pelas responsabilidades, obrigado pelos chamados que tu tens para mim, de me chamar a fazer isso ou aquilo para anunciar a tua vontade, para anunciar o teu reino, Senhor. E a partir disso, seja com uma imagem, com um ícone, faça a sua contemplação ao Senhor. Veja o quanto Ele te ama, o quanto Ele te chama, mesmo que as coisas possam parecer difíceis. Procure neste momento ver tudo de bom que o Senhor faz para você.
Por último, vamos à nossa ação. Toda oração tem que nos levar a uma ação, tem que nos levar a um movimento de fazer algo no final das contas. Então, depois de meditar, depois de pedir, de agradecer, de contemplar, você vai traçar. E é importante que você faça isso até de forma concreta. Que você pegue um papelzinho e escreva itens que serão assim. Bom, se te chamou a parte do anunciar, você sente que você precisa anunciar mais a palavra de Deus para o mundo? Então, escreva. Olha, eu vou anunciar através de uma passagem que eu vou levar para alguém que está morando comigo, para alguém que está aqui na minha casa. Eu vou anunciar dessa forma. Ou não. Agora a gente está vivendo, então, redes sociais. Vou pegar e vou postar algo no meu status, no meu Instagram. Vou fazer isso dessa forma. Ah, mas o que me chamou a atenção foi da partilha. Esse versículo 3 me lembrou de algo que eu vivi muito importante. Eu quero partilhar isso com o mundo, quero partilhar isso com o mundo, com a comunidade. Então, faça isso. Se você sente que esse é o chamado que Deus tem para você neste momento, então faça isso. Ah, o que eu percebi, na verdade, é que eu estou procurando alegria nos lugares errados. Então, onde você está procurando lugar errado? É isso? É essa tentação que você tem caído? Então, trace um plano, trace uma meta. Então, durante este dia, eu vou me afastar desta coisa, dessa atividade, porque ela me leva a pecar. E, em vez de simplesmente não fazer isso também, medite sobre ela no momento em que você faz aquilo. Medite sobre ela, medite sobre a mudança de vida que você tem que ter a partir da mudança dos seus hábitos. Então, leve a ação de forma concreta para a sua vida, para depois da sua lectio divina. Leve o texto, a palavra de Deus, para a sua vida, para depois deste momento de oração, para a sua vida cotidiana, para os seus afazeres. Bom, então é isso. Esse é a proposta do nosso primeiro encontro. Poste nos comentários aquilo que te chamou a atenção, aquilo que mais te marcou e vamos juntos, seguindo a palavra de Deus e nos aprofundando no que Deus tem para nós. Um beijo no coração e até a próxima.